Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, meus amores, hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, vou começar o nosso vídeo dizendo para vocês que eu espero que vocês estejam sentindo as energias que eu estou mandando para vocês, porque as coisas que estão acontecendo aqui são realmente poderosas, tá? Então, começamos o nosso vídeo lendo o texto desse nosso grupo de lições, que ainda é o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos. Pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade, pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a tua inocência, a ausência de pecado em ti, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste, né? Na verdade, eu diria dos pesadelos, né, que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E, se os ofereces a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti, para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos, e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Da tua mente certa, né? Da tua mente que permanece unida com a mente de Deus, a mente que nunca deixou Deus, né? Peraí, só um minuto. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai. É um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Muito bem. Passamos para a nossa lição do dia, que é maravilhosa, né? Maravilhosa. Essa é uma lição que ela nos fala sobre o nosso poder pessoal, sobre o único poder de escolha que nós temos aqui nessa Matrix, nesse metaverso, né? Nessa terceira dimensão, que é o nosso poder de escolha. É o poder de escolhermos a qual voz nós vamos dar ouvidos, a qual voz nós iremos prestar atenção. Se a voz do ego, se a voz do Espírito Santo. Então, lição 284. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem.
A perda não é perda quando corretamente percebida. A dor é impossível, não há pesar que tenha qualquer causa em absoluto. E o sofrimento, sob qualquer forma, não passa de um sonho. Essa é a verdade de início para ser apenas dita e depois muitas vezes repetida, em seguida para ser aceita como apenas parcialmente verdadeira, com muitas reservas, e então para ser cada vez mais seriamente considerada e finalmente aceita como a verdade. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem, e hoje quero ir além dessas palavras, além de todas as reservas e chegar à plena aceitação da verdade que está nelas. A oração. Pai, o que nos deste não pode ferir. Por isso, o pesar e a dor têm que ser impossíveis. Que hoje eu não fale em confiar em ti, aceitando apenas o que é alegre como a tua dádiva, aceitando apenas o que é alegre como a verdade. Ok? E o que o meu pai me deu? O que o nosso pai nos deu? Ele nos deu os pensamentos dele, né? Tô achando que eu tô aqui meio no escuro. Eu vou chegar um pouco mais pra cá, porque eu tô com medo dessa luz ficar... incomodar vocês. Mas acho que fica melhor assim, né? Mais claro. Né? Eu tô numa sala aqui de reuniões, que por sorte tem uma porta que eu posso fechar para impedir que o som entre. Mas vocês devem estar ouvindo a musiquinha, né? Então, o que o meu pai me deu, o que o nosso pai nos deu, foram os pensamentos dele. Onde estão os pensamentos dele? Nas nossas mentes certas. Como nós acessamos as nossas mentes certas? Quando nós pedimos orientação, ajuda e prestamos atenção, obedecemos ao Divino Espírito Santo, que é a lembrança de Deus em nós, que é a voz que fala por Deus, certo? Então, quando Jesus diz assim, quando Jesus nos diz que nós podemos escolher mudar todos os pensamentos que ferem, ele está dizendo pra gente que para cada pensamento de ataque que o ego nos dá, nos oferece, existe um pensamento do Divino Espírito Santo que se contrapõe a esse pensamento de ataque. E é um pensamento de amor, é um pensamento de compaixão. Né? Então, por exemplo, o outro pode vir me perturbar e eu posso simplesmente escolher pensar assim: essa pessoa está me pedindo amor. Essa pessoa, nesse momento, ela não está sentindo amor por si própria. Então, eu posso escolher interpretar a atitude desta pessoa para comigo como um pedido de amor, né? Isso, gente, é muito importante que nós entendamos que isso não é você se tornar um capacho do outro, tá? Eu acho que talvez esse seja o grande problema que a gente tem para construir uma consciência de nova era, sabe? A gente acha que nos tornarmos amorosos é nos tornarmos capacho do outro. Não. Até porque se você se torna capacho do outro, você está fazendo um desserviço ao outro, porque a alma dele não vai ficar satisfeita com isso. Então, o que nós mais precisamos aqui, e eu vou dizer que isso é mais especialmente importante para nós mulheres, é aprendermos a colocar os nossos limites de forma amorosa, a comunicar para as outras pessoas com a nossa energia, com as nossas palavras, que ela chegou no limite e que a partir dali a gente não vai mais deixar que ela nos trate daquela forma, tá? Ontem eu estava almoçando com uma amiga aqui, ela é argentina, e ela estava falando que ela teve 2 casamentos. Do primeiro marido ela se separou e do segundo marido ela ficou viúva e ela tem já filhos e 4 netos e ela está buscando um terceiro marido, mas ela quer um marido de 5ª dimensão, tá? Nada mais de maridos de 3ª dimensão, e a gente já vai falar disso. E aí ela estava me falando que ela passou por violência doméstica no primeiro casamento e que ele batia nela.
E ele batia nela, mas depois ele voltava arrependido, desesperado e pedia perdão e ela voltava com ele. Ela ia embora e depois voltava com ele, até porque era o pai dos filhos dela, né? Imaginem. E aí, ela disse que um dia ele enfiou um vaso de planta na cabeça dela e que ela correu para o hospital com um ferimento muito grave e com a planta ainda em cima do cabelo, né? E aí ela falou que ela falou isso para mim, gente, eu não perguntei não, tá? Isso não é interpretação minha, eu tô repetindo de forma literal o discurso, né? E ela disse que somente ali ela teve forças para sair do casamento, para ir embora e não voltar mais. Então os limites dela estavam tão frouxos, estavam tão abertos, ela estava tão sem limites que ela precisou sofrer uma agressão quase mortal para ela tomar uma atitude. E ela disse que ela tomou uma atitude, que ela conseguiu tomar uma atitude no momento em que ela enxergou o medo, o pavor que ela sentia dele, tá? E que no momento em que ela fez um trabalho espiritual para se libertar desse medo, ela parou de ter medo desse homem e ela teve forças para ir embora, né? Então, às vezes, os nossos limites são muito fracos porque a gente tem o padrão de agradador, porque a gente quer que o outro goste da gente. E por que a gente tão desesperadamente quer que o outro goste da gente? Porque nós nos odiamos, tá? Então, quando Jesus vem com essa lição aqui, posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem, eu preciso me lembrar e ajudar a minha criança interior a se lembrar de que os pensamentos que ferem são os pensamentos que eu tenho, que ferem o outro, mas que ao mesmo tempo ferem a mim mesma, a mim mesmo. Então eu posso escolher mudar todos os pensamentos que me ferem, também, é real, porque estão ferindo a mim mesma, né? E o barato dessa lição é que, vamos supor que eu tenha muito medo de alguma coisa, ou medo de alguém, como ela tinha o medo aí do ex-marido dela, né? Na verdade, coitado do homem, passando também por uma dor profunda, completamente dominado pelo sistema de pensamento do ego. Mas o objetivo dela, na encarnação dela, não era salvá-lo. Era salvar a si mesma. Essa era a lição dela, né? Esse era o propósito dela. Ali naquela relação era se salvar, e o propósito dele, enquanto mestre, enquanto salvador dela, era obrigar ela a chegar no limite dela até que ela falasse: não, a partir daqui você não vai seguir adiante. Você não vai, eu não permito. Não, não tem como, você não vai seguir adiante. E ela fez isso, quase custando a própria vida dela, mas ela fez e está muito bem, obrigada, está linda, é uma senhora linda. E é a tradutora do Stargate para a língua espanhola, foi a tradutora lá do evento em Buenos Aires, agora tem outra pessoa aqui, tá? Enfim, hoje ela tem uma vida maravilhosa, tá aqui na Grécia, tá procurando um marido de quinta dimensão, enfim, gente, nunca é tarde pra gente ser feliz, tá? E todas vocês merecem maridos de quinta dimensão, tá? Namorados de quinta dimensão, vocês homens, esposas de quinta dimensão, namoradas, noivas de quinta dimensão, enfim, tá? Eu não sei porque eu comecei a falar isso, mas a gente vai elaborar esse tema um pouco mais pro final da lição. Então, posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem e eu tô cheia de medo. Então, esse pensamento de medo, ele deriva da crença. Os meus pensamentos de medo derivam da crença de que Deus me abandonou, de que eu estou separada de Deus. Então, se eu trabalho diariamente, diligentemente, para me reconectar com Deus, eu não vou mais ter medo. Eu vou falar assim: meu Deus, me ajuda a eu sair dessa relação destrutiva. Me ajuda a eu cuidar da minha vida. Me ajuda a eu ser uma boa mãe para minha criança interior. Me ajuda a eu me cuidar, né? Então, quando a sua criança ferida, ela estiver muito apegada a esses pensamentos que ferem, tá? Tanto com relação a ferir o outro, quanto a ferir a você mesmo, o que você tem que fazer? Você tem que lembrar a sua criança interior de que Deus está com ela.
Você tem que se reconectar com Deus. Então, qual é a única maneira de você conseguir fazer isso? É através da sua meditação. Leve a sua criança interior para meditar com você. E hoje você pode fazer uma lista junto com a sua criança interior, lembrando que são várias, né? Escolhe uma que esteja mais ativa hoje, que esteja mais vulnerável, e escreve com ela as suas piores crenças a respeito da vida, das pessoas, do mundo. São os seus pensamentos de ataque, tá bom? Faça uma lista das piores coisas que você pensa a respeito de você mesmo. Vou dar um exemplo. Eu não sou digna de amor, eu não mereço ser amada, a vida não presta, a minha vida não tem significado, o que eu estou fazendo aqui, não tem nada que preste na minha vida, eu não sirvo para nada, e por aí vai, tá? Tem uma persiana aqui do lado que tá fazendo um barulho bizarro. Eu acho que é por causa da dilatação do calor. Ou então algum espírito aqui, eu espero que seja a dilatação do calor, tá? Então vamos lá, meus queridos, minhas queridas. Passamos agora para a leitura do texto do dia 284, do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, um ano de milagres, devoções e reflexões diárias. O amor é a única verdade inalterável. O amor é a única verdade inalterável. E o que é o amor? É a sua essência. É Deus, né? O texto. O reino mortal pode ser um lugar cheio de maravilhas e excitamentos, mas não é, mesmo nas suas mais intensas manifestações, o mundo de verdade última. Apenas a realidade de um amor radical e fundamental é inalterável e eterna. No final, há apenas o amor. E essa é a verdade que eu vou me lembrar no fim da minha vida, ou talvez no fim da vida de uma pessoa amada. Essa é a verdade que eu vejo quando as preocupações superficiais que competem pela minha atenção e me roubam da minha força vital, né? Quando elas começam, no final das contas, a derreter, a se desfazer, a se dissolver na minha frente, né? Então, essa é a verdade que eu começo a enxergar, né? Quando essas coisas começam a sair, quando esse véu da Matrix começa a dissolver, o que eu vejo? Eu vejo que há apenas o amor. E que apenas o amor é essa verdade inalterável, né? Então, hoje eu aceito a verdade fundamental da minha existência, de que apenas o amor é real. A oração. O amor é a única verdade. Tudo o mais é uma alucinação da mente mortal. Quando eu vejo isso, eu penetro os véus da ilusão que me cegam ao meu poder, para o meu poder e para o meu bem, tá? Então, olha o que ele está falando aqui. Apenas o amor é real. O resto são alucinações da minha mente real. Então, esse mundo que nos cerca, ele pode ser maravilhoso. Eu estou literalmente num dos lugares que é considerado um dos mais bonitos e especiais e maravilhosos em todo o planeta Terra, né? Eu estou aqui na Grécia, de frente aqui para o Mar Egeu. Eu acho que é o Mar Egeu, né, gente? Eu não sei, eu sou meio ruim de geografia, tá? Tô aqui na ilha de Kos, de frente para a Turquia, de frente para a cidade de Bodrum. E tem um holograma maravilhoso acontecendo à minha volta. As pessoas estão conversando, se divertindo, dançando, nadando na piscina. Tem 1.100 pessoas aqui reunidas em torno do evento do Stargate. Todo mundo se abraçando, se beijando, se cuidando, com demonstrações de amor, de amizade, de carinho. Mas isso aqui ainda é alucinação. Isso aqui ainda é a Matrix, tá? E como é que eu percebo a Matrix? Dentro do meu traje de realidade virtual,
o meu ego, corpo, personalidade, chamado hoje de Jaqueline Mariano, porque eu já tive outros egos, corpos, personalidades, inclusive alguns bem mais divertidos do que essa pessoa que vos fala, né? Tive algumas vidas bem divertidas. Né? Então é disso que eu preciso me lembrar. E que por trás desse grande holograma tridimensional está a realidade. E essa realidade é o amor de Deus. Em algum momento, eu decidi que eu ia brincar de Matrix. Eu escolhi, eu tô aqui porque eu escolhi. Né? Eu falei assim, vou saltitar no holograma. E aí eu encarnei pela primeira vez. Né? E aí me parece que no meu caso, não sei no de vocês, mas no meu caso, parece que eu, com essa minha obsessão por trabalhar, eu encarnei já para trabalhar, né? Mas aí o que acontece? Nós nos esquecemos. E algumas centenas de encarnações depois, estamos aqui juntos tentando nos lembrar de que escolhemos estar aqui. Entramos na Matrix e ficamos brincando de desce para o andar térreo, que é aqui o holograma, vai para o primeiro andar. Estou aqui no primeiro andar, vou para o segundo andar, que é o plano espiritual. Aí pego o elevador, desço de novo para o primeiro andar. Pego o elevador, subo de novo para o segundo andar. Morte, renascimento, morte, renascimento, morte, renascimento, morte e reencarnação. É isso. Mas é falso. É falso. Se você olhar como as coisas que Buda ensinou, ele tá ensinando sobre uma realidade virtual. Acho que, na minha opinião, humilde, os ensinamentos de Buda são mais fáceis até do que os do nosso Mestre Jesus Cristo, para a gente entender que isso aqui é uma realidade virtual. Né? Né? É isso. Ó, Jesus aqui tá dizendo para mim que ele não fica com ciúmes quando a gente fala do Mestre Buda, tá? Que eu posso ficar tranquila. Tá bom? Então, meus amores, sobre o que eu quero falar com vocês hoje, né? Em primeiro lugar, eu acho que esse texto é muito bonito, né? O amor é a única verdade inalterável, né? Ontem eu tenho recebido muitos comentários deliciosos de vocês, né? E agora fica difícil para eu ler os comentários de vocês, porque eu acesso o canal através desse telefone no qual eu gravo, que é o telefone que está acoplado no canal do YouTube, né? E aí, ontem eu recebi uma mensagem, não dá para ler todas as mensagens, mas eu tô lendo todas, tá? Às vezes as mensagens mais antigas o YouTube não me mostra, então aí vocês ficam sem resposta. Mas quem me escreve no dia seguinte, sempre vai ter uma curtidazinha, um coraçãozinho meu lá, tá? E aí, ontem eu recebi uma mensagem do Flamarion, maravilhoso, obrigada, tá, meu amor? Suas mensagens são sempre maravilhosas e eu as aprecio por demais. E aí ele botou assim, Jaque, você é muito engraçada. Eu dei muitas risadas com você hoje quando você falou sobre não queira levar o seu namorado para outra dimensão, para a quinta dimensão, né? Vá você. Né? E é sobre esse comentário que eu quero comentar. Até porque no domingo, o meu grande mestre, o David Wilcock, ele fez uma live que eu infelizmente não pude assistir ao vivo. Não sabia que ele estava aqui, a conexão de internet no quarto é muito ruim, eu só fui assistir depois, né? E aí o David, ele como sempre, né, ele traz informações maravilhosas, então isso que eu vou falar com vocês agora, eu já falei sobre isso em outros vídeos, tá? Mais ou menos dessa forma que a gente vai falar hoje, mas estou falando em função do vídeo que eu vi do David no domingo, né? Quem quiser depois assista. O canal dele é o Divine Cosmos. E aí, e esse comentário que eu quero fazer com vocês, ele se acopla bem com o comentário do Flamarion, né? O que é ajudar o outro? O que é ajudar o outro de uma perspectiva de uma consciência expandida? O que é ajudar o outro? Na verdade, a única ajuda que você pode realmente dar para o outro é a sua expansão de consciência. É você se tornar um ser humano melhor. Essa é a única ajuda, porque aí você vai ajudá-lo inspirando-o, que é o que a minha professora de Um Curso em Milagres sempre falava. Você ensina sendo. Então você dá o seu exemplo.
de quem você é. E o outro aprende fazendo. E aí eu completo a frase dela dizendo que o outro aprende fazendo, se ele quiser, quando ele quiser, na hora que ele quiser. Tá? Então, esse nosso complexo de Salvador, especialmente quando a gente começa a entender um pouco da metafísica das coisas, quando nós começamos a nos aprofundar na realidade dos fatos, né? Nós saímos dessa coisa superficial, dessa consciência de vítima, né? A gente sai daquele triângulo do Kapman, né? Do perseguidor, do salvador, perseguidor e da vítima, né? A gente sai desse triângulo que é o triângulo do ego, né? Eu não sei, gente, se eu tô falando o nome dele certo, se o nome dele era Kapman mesmo. Eu acho que é Kapman, com K. Né? Então, quando a gente sai disso, aí a gente começa a ajudar o outro. Porque, do contrário, quando nós queremos... Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Quando nós queremos salvar o outro, e esse é o gancho que eu pego na fala do David de domingo, que foi espetacular. Quando nós queremos salvar o outro, nós ainda queremos algo em troca, tá? Não é um ato de amor incondicional. Na verdade, é um ato completo de amor condicional. Porque eu quero salvar o outro para o outro ficar bem, para o outro parar de me dar problema. Mas, acima de tudo, eu quero salvar o outro para o outro me amar, porque eu me acho um lixo. Então, se o outro me amar, porque eu o salvei e agora ele ficou em dívida comigo, né? Eu salvei o outro, então agora ele tem uma grande dívida comigo. Então, se ele me amar, eu vou deixar de me sentir um lixo. Temporariamente, né? Isso não vai durar muito, mas é a fantasia que eu tenho na minha cabeça, tá? Então, quando eu falo pra vocês pare de querer levar o seu namorado pra quinta dimensão, entenda isso transpondo para o seu exemplo, tá? Pare de querer salvar o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, os seus filhos, os seus pais, os seus parentes, os seus colegas de trabalho. Pare de querer salvar o outro. Você pode salvar animais abandonados, isso você pode fazer, tá? Tire animais da rua. Vá nos abrigos que estão lotados de animais abandonados, cachorros e gatos, adote 1 ou 2 animais se for possível para você. E você, a quantidade de amor que você vai receber de volta vai ser inacreditável, tá? Só isso que você pode fazer. Pare de querer salvar o outro, pare de querer salvar os seus empregados, os seus amigos, tá? A consciência que o David me deu no domingo foi algo muito profundo, porque ele me lembrou de algo que eu, no nível racional, eu já sabia. Mas o que a gente... Quando a gente tem um perfil de salvador muito forte, que é o meu, tá? A Gioconda, uns dias atrás, ela falou assim, eu sempre fiquei oscilando entre o salvador e a vítima. Na verdade, a gente sempre oscila entre esses três, tá bom, Gioconda? Beijo pra você, obrigada por tudo. A gente sempre oscila, mas a gente tem um que é o favorito, né? Então, o meu favorito sempre foi o salvador, sempre foi, né? Mas, quando você quer salvar alguém, você inconscientemente, você vai buscar alguém que tá em apuros, não é? Esse alguém, ele precisar de você. Não é isso? Ele precisar de você. Então, você vai inconscientemente buscar um indivíduo fraco, que nem a minha amiga argentina, que inconscientemente buscou um marido alcoólatra. Por quê? Porque tem um perfil de salvador. Então, assim, a mensagem inconsciente é: eu vou tirar você do alcoolismo. Você só bebe porque você não é o meu marido, porque no dia que você for meu marido, eu vou salvar você, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar a sair desse limbo que você vive bebendo, né? No qual você vive quando se entrega a bebida. Só que, na verdade, o que eu quero? Eu, o salvador, a salvadora, eu quero o amor do outro. Eu quero que o outro me ache o máximo.
Eu quero que o outro me dê atenção. Eu quero que o outro cuide de mim. Eu quero que no momento da minha fragilidade o outro me salve também. Não é incondicional. Não é verdadeiro. É egóico. Eu quero algo em troca. Você tem que me dar algo em troca. E quem é que está em ação neste momento? A minha criança interior ferida. Então, o que a minha criança interior ferida ela está falando para mim? Eu não valho nada. Ninguém gosta de mim. Todo mundo me rejeita. Ninguém quer ficar perto de mim. Meu pai não me dá atenção. Minha mãe não me dá atenção. Eu sou vítima de uma negligência e um abandono emocionais e afetivos monstruosos. Eu estou só. Como eu vou fazer para ter atenção nessa casa? A criança é rápida. Ela percebe que se ela começar a ajudar, ela começa a ser vista. Se ela começar a ajudar compulsivamente, a querer salvar todo mundo, ela começa a receber atenção, as pessoas começam a demandá-la. Ei, fulaninha, vem aqui, faz isso pra mim, faz aquilo pra mim. Ela passa a existir. Então, a criança interior, ela sai de um limbo, ela sai de um nada para uma existência. Mas essa existência, ela está associada ao fazer. Então, enquanto eu faço pelo outro, o outro gosta de mim, me dá atenção, cuida de mim, me dá uma migalha de afeto. No momento em que eu paro de fazer, o outro vai cuidar da vida dele. Então, o salvador, ele tem que fazer compulsivamente. Ele tem que ir atrás do outro para ajudar compulsivamente. Então, ele precisa, mesmo que isso não esteja na consciência dele, e normalmente não estará, ele precisa escolher pessoas necessitadas. Ele precisa escolher as vítimas, tá? Mas aí o que ele faz? Ele vai lá e salva aquela vítima. Mas ele tá cheio de expectativas. Ele quer amor de volta. Ele quer que, ele agora ele vai querer casar comigo. Agora ela vai querer ser minha amiga. Agora ela vai me dar atenção. Agora ela vai me convidar para a festa dela. E aí nada disso acontece. Nada disso acontece. Aí ele fica com muita raiva. Aí o que ele faz? Ele vai perseguir aquela pessoa. Ele vai falar mal, ele vai reclamar, ele vai se lamentar, ele vai virar a cara, ele vai querer se vingar. E aí ele tá onde? No lugar da vítima. A vida não presta, ninguém me ama, eu não sou digno de ser amado, eu não mereço ser amado. E aí ele voltou pro lugar da vítima, de onde ele começa todo esse roteiro dramático, né? Que é o triângulo da análise transacional do psicólogo, do Kaplan. Eu acho que é Kaplan, não sei se é Kaplan ou Kaplan, tá? Se eu estiver falando errado, me perdoe, tá bom? E aí eu tô que nem uma bolinha de gude. Eu oscilo nos 3 pontos do triângulo, né? Ou eu tô primeiramente eu tô na vítima, na criança interior ferida, eu crio uma maneira de compensar isso, sobrecompensar, vou pro salvador, escolho uma vítima para eu salvar, alguém que é mais fraco do que eu, salvo, essa pessoa não me agradece, não me ama de volta, não me retribui, não fica grata, não me rende homenagens, aí eu persigo ela, começo a falar mal dela, fico com ódio, às vezes até eu posso resolver dar um tiro na cabeça dela, né? Eu tô no papel do perseguidor. E aí o terceiro estágio da situação é que eu tô na vítima. A vida não presta, ninguém me ama, ninguém me quer, nunca vai dar certo, tá? Então, o que eu quero que vocês tenham muito em mente? Aquela frasezinha que eu sempre falo, que é o ditado americano que diz: a ajuda é o lado sombrio do controle. Quando eu quero controlar alguém, nesse caso, eu estou querendo controlar o sentimento dessa pessoa para que ela me ame. Então, eu estou num ato de sedução, eu estou seduzindo ela com a minha ajuda, com o meu apoio, com a minha força, com os meus bens materiais, né? Eu, uma vez, falei para vocês algo muito importante, que um dos treinamentos espirituais ao qual eu me submeto diariamente é o seguinte: eu cheguei num ponto da minha vida que eu comecei a só fazer para o outro o que eu poderia fazer sem esperar nada em troca. Então, se eu puder fazer uma coisa para você hoje e você
nem me dar um like no meu vídeo, ou você de repente falar mal de mim, escrever mal de mim no meu vídeo, tudo bem, tá tudo bem pra mim. Ou se eu puder fazer um bem pra uma pessoa hoje e amanhã essa pessoa passar por mim e não me der bom dia, então tá tudo bem. Porque eu estou fazendo, eu estou ajudando por mim, eu estou ajudando sem esperar nada em troca. Então eu só ajudo hoje se eu puder ajudar sem esperar nada em troca. Se eu for esperar alguma coisa em troca, eu opto por não ajudar. Ou então eu combino a troca antes. Olha só, você quer que eu faça isso pra você? Então, em troca, eu vou querer que você faça isso pra mim. Ou então, o meu valor pra eu fazer isso pra você é R$1.000. Aí você vai dizer, tá, eu quero. Então, beleza. Tá? E isso vai desmontando esse padrão de querer salvar o outro. Vai desmontando. E isso, a posição de salvador, ela é extremamente egocêntrica, porque ela te coloca num pedestal. Esse pedestal, ele tá dentro da sua cabeça, tá? Ninguém tá vendo ele, mas só você vê. Mas inconscientemente, você pensa assim, eu sou melhor do que todo mundo, e eu posso salvar todo mundo, eu posso estender a mão para todo mundo. Só, gente, que tem algo muito interessante nisso. Quando eu impeço o outro de fazer por si mesmo, eu estou impedindo ele de crescer. Então, espiritualmente, eu estou prejudicando o outro. Se eu estou fazendo pelo outro algo que ele pode e que ele consegue fazer sozinho, e na maioria das vezes ele nem me pediu ajuda, então eu estou prestando um desserviço ao crescimento, à evolução espiritual daquele outro, tá? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, eu preciso também sair desse pedestal ilusório de achar que eu sei o que é melhor para o outro. E de querer tirar ele dos problemas dele a toda custa. Para quê? Para eu parar de me sentir mal, para eu me sentir melhor. Às vezes eu vejo o outro em sofrimento e eu sofro tanto com aquilo que eu quero salvar o outro para eu parar de sofrer com o sofrimento dele. Mas aí eu vou ter que aprender. Eu vou ter que aprender a estabelecer os meus limites, a entender onde eu começo, onde eu termino, onde o outro começa, onde o outro termina. Então, para vocês entenderem melhor isso que eu tô falando, eu vou dar um exemplo metafórico aqui para vocês. Imagine que você está no 2º grau, tá? Você está no 1º ano do 2º grau, você acabou de entrar no 2º grau. E o seu melhor amigo, ele tinha que estar, vamos usar um exemplo assim, tá? Mas pode não ser, mas eu vou usar assim para ficar mais óbvio. Ele repetiu vários anos, porque ele não queria saber de estudar, e ele tá lá na 6ª série, no tal do 7º ano hoje, né? Na minha época era 6ª série. Ele tá lá no 7º ano e você tá no 1º ano do 2º grau. E aí você, que nem um chato, neurótico, maluco, você fica querendo puxar ele para vir pro 1º grau com você. Porque ele tinha que estar no 1º grau com você. Tá, mas ele não estudou. Então, ele não estudou toda a matéria do 7º ano, do 8º ano, do 9º ano. Ele não passou nas provas, ele não se mostrou proficiente para ele poder chegar no 3º ano. Você sim, você alcançou o 3º ano. Mas você percebe que quando você quer puxar ele artificialmente para o 1º ano do 2º grau, você está impedindo que ele aprenda a matéria do 7º ano, do 8º ano e do 9º ano? Você percebe isso? Você está impedindo. E como é que ele vai poder ser um bom aluno de 1º grau se ele ainda não fez o 7º, o 8º e o 9º ano? O 7º ele está repetindo, o 8º porque não fez direito, o 8º ele não fez, o 9º ele não fez. Então é neurótico. Então, gente, peguem essa chave que eu tô dando hoje para vocês. Respeite o tempo do outro. O fato do outro estar um pouquinho atrás de você num setor da sua consciência, porque talvez num setor da consciência, porque talvez em outros ele esteja anos-luz na sua frente, também tem isso, né? Não faz com que ele seja pior, ou burro, ou incompetente. Faz com que ele tenha um tempo diferente do seu tempo. Então, ele tem um tempo diferente. Então, vamos respeitar o tempo do outro. Vamos respeitar o tempo do outro. Então, eu hoje tenho o meu namorado de 3ª dimensão, tá?
Aquele namorado que se vitimiza, o chefe dele é uma tristeza, maltrata ele, o governo é um horror, ele nunca vai conseguir ser nada na vida, ó céus, ó vida, ó dor, ó azar. Minha vida é um fracasso, nunca vai dar certo. Esse é o meu namorado de terceira dimensão. O meu namorado é ciumento, o meu namorado é possessivo, o meu namorado ele não quer expandir a consciência dele, ele não quer estudar, ele quer ficar parado, ele quer jogar videogame o dia inteiro, ele quer beber cerveja o dia inteiro. Esse é o meu namorado de terceira dimensão, tá? E eu tô aqui, fazendo, acontecendo, indo pro curso, indo pro outro, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo vídeo, divulgando material na internet, lendo livro, comprando livro, interagindo com as pessoas, crescendo, expandindo a minha consciência. Mas eu amo tanto o meu namorado que eu falo assim, ele vai vir comigo, eu vou ter que botar um trator aqui, eu vou puxar esse homem para a quinta dimensão comigo. E aqui é que tá o pulo do gato da mensagem que eu quero dar para vocês no dia de hoje, 11 de outubro de 2023. Essa não é a sua lição. Se você fizer isso, você está automaticamente solicitando às forças espirituais um carimbo de reprovado, reprovada na sua prova. Você foi reprovado. Você foi reprovada, você não passou, porque essa não é a sua lição. E qual é a lição dele, Jaque? Não é ir para a quinta dimensão? A lição dele não me preocupa. Eu não tenho nada a ver com a lição dele. Você sabe por que eu não tenho nada a ver com a lição dele? Porque não é ele que está me assistindo. Você é o meu aluno, o meu amado aluno, o meu dileto aluno que está sendo inundado de energias de amor cósmico aí. Hoje deve ter chegado uma tsunami de energia de amor cósmico para vocês, tá? Eu não quero saber da lição do outro. O aluno que me cabe está aqui me assistindo, ou um dia vai me assistir, falando isso. Essa não é a sua lição. A sua lição é deixar ele em paz. A sua lição é respeitar o tempo dele. A sua lição é se concentrar na expansão da sua consciência. A sua lição é ocupar a sua consciência de quinta dimensão. A sua frequência vibracional de quinta dimensão. Essa é a sua lição. A sua lição é se despedir dele com todo o amor. Agradecer a ele por toda a consciência que ele te ajudou a construir. A sua lição é mandar amor incondicional para ele. A sua lição é perdoar este homem ou mulher, enfim. A sua lição é amá-lo com tanto amor incondicional que você respeita que ele precisa ter o tempo dele ainda na terceira dimensão. Ele tem que completar o 7º ano, o 8º ano, o 9º ano. Você está no 1º ano. A sua lição é deixar de ser arrogante. A sua lição é deixar de achar que você sabe o que é melhor para o outro. A sua lição é cuidar da sua vida. E a sua lição é focar no seu estado de nova consciência, se preparando para chegar junto aí com a nova terra, com essa terra ascensionada, para que então, nesse estado de uma nova consciência, você possa atrair o seu namorado de quinta dimensão. Que muito provavelmente você ainda nem conhece ele ou ela, tá? E essa pessoa de quinta dimensão, ela vai chegar para você com facilidade, alegria e glória, para que vocês possam então trilhar esse caminho juntos, porque aí vocês vão ter uma longa estrada de partilha juntas. E quando eu digo junta, longa não é longa, infinita, eterna, não. Você pode ficar com ele um tempo e depois encontrar uma outra pessoa. Você pode ficar com ele 30 anos. Você pode ficar com ele até morrer. Você pode ficar com ele 1 ano. Não tem problema. Mas é a pessoa que está na sua sintonia atual. É a pessoa cujo rádio, isto é, a consciência dele, está buscando a rádio 5D. Porque o seu namorado, ele está na rádio 3D. E você está na rádio 5D. Mas todo dia você faz um movimento para voltar lá na rádio 3D para puxar ele. Mas eu lamento muito em te dizer. Aparentemente é mais fácil para você fazer esse movimento. Aparentemente para você é mais fácil. Mas essa não é a sua lição.
Como eu quero que você expanda a sua consciência, faça as suas lições, enxergue o outro como seu salvador, porque ele é o seu salvador. Ele está mostrando para você onde você está agarrado, apegado ao passado, onde a sua criança interior não está querendo deixar ele ir. Por quê? Porque a sua criança interior, ela olha para ele e pensa assim, papai. Olha para ela e pensa assim, mamãe, não vou deixar para trás. Tá? Então, a sua lição não é salvar ninguém, não é salvar seus pais, seus filhos, seus amigos, seus chefes. Não, não é salvar ninguém. Para de enxergar o passado nos outros. Respeita que cada um tem um livre-arbítrio. Ah, Jaque, mas você não entende. Se eu terminar esse relacionamento agora com ele, esse homem, ele falou pra mim que ele vai se matar. Bom, essa vai ser a escolha dele. Você vai fazer isso da melhor maneira possível. Mas, como a gente pode interferir no livre-arbítrio do outro? Não podemos, não somos deuses. Não somos. Entendem o que eu tô falando? Então, assim, hoje você pode escolher mudar todos esses pensamentos que estão te ferindo. De que você tem que salvar o outro. De que você tem que ajudar o outro. Gente, uma coisa que eu tô aprendendo nesse momento da minha vida é a só ajudar o outro se o outro me pedir ajuda. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A quantidade de gente que me procura, me pedindo para que eu faça por essas pessoas algo que cabe a elas fazerem, nossa, é incontável. Então agora eu estou escolhendo dizer para essas pessoas de uma forma muito amorosa que ela pode ir lá e fazer, porque aquilo cabe a ela. Ela já tem o domínio sobre aquilo, então ela pode ir lá e buscar aquilo, né? E esse é um problema que nós brasileiros temos, tá? Essa nossa codependência generalizada, essa nossa forma generalizada, codependente de nos relacionarmos. A gente vê isso claramente quando a gente está com pessoas do primeiro mundo, tá? Salvo algumas exceções aí, a maioria dos povos de primeiro mundo não tem essa forma de se relacionar. Eles se relacionam de uma forma muito mais respeitosa, eles têm fronteiras muito mais bem definidas, tá? Então vamos supor que hoje você esteja batalhando para parar de usar drogas. E aí você vê que aquele seu amigo que você adora continua usando drogas. Você pode contar para ele sobre a sua experiência de parar de usar drogas, mas depois vai embora. Deixa ele refletir. Talvez o nível vibracional dele ainda esteja tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, que o nível vibracional da droga seja mais elevado do que o nível vibracional da mente dele e ele ainda precise da droga. Então não vamos, pelo amor de Deus, impedir a evolução do outro tentando apressar essa evolução. Se eu ficar grávida hoje, eu vou ter que esperar 9 meses para a criança ficar pronta. Imagina eu falando, não, sai logo daí, você tem que estar pronto, anda rápido, vamos acelerar esse processo. Não, são 9 meses, tá? Eu levei 8, mas por uma série de circunstâncias que não cabem eu contar para vocês aqui, tá? Mas são 9 meses e a gente vai ter que ter paciência. E essa é a nossa lição. A nossa lição última é nós nos concentrarmos nas nossas vidas, na nossa evolução espiritual, na nossa expansão de consciência. Deixa o outro viver a vida dele. Se ele quer continuar reclamando da vida, do governo, do emprego, da falta de dinheiro, deixa ele. Um dia ele vai sair disso. Todos sairemos. Esse curso é obrigatório, só é voluntário a hora que você decide fazê-lo. Mas a hora em que você decide fazer o curso tem a ver com você. É sua. É sua, você que vai decidir, você tem esse livre-arbítrio, assim como eu tenho o meu, então deixa o outro ter o dele, né? E aí você escolhe mudar todos esses pensamentos de vitimização ou de arrogância que dizem que você vai salvar o outro, ou de arrogância também que dizem que você tem o direito à liberdade de ir lá, difamar o outro, perseguir o outro, reclamar do outro. Então, antes de você querer salvar o outro, eu vou te dar uma dica. Muito legal. Vá se amar. Vá buscar encontrar o amor de Deus por você. Se conectar com o amor de Deus. Se amar, gostar de você, se aceitar, se aprovar, se cuidar bem.
Se ver como digno de ser amado. Se amar você. Oi, Jaque, eu te amo muito. Você é a pessoa mais importante da minha vida, viu? Você é a minha prioridade. Eu te amo e eu não vou te abandonar nunca. Fale isso pra você. Vá buscar isso, porque quando você realmente reencontrar o amor de Deus por você, dentro de você, você vai encontrar o seu amor por você dentro de você. E aí vai ficar óbvio para você que você não precisa salvar o outro. Sabe por quê? Porque subjacentemente a essa sua necessidade de salvar o outro está a sua falta de amor próprio. Está a sua falta de autoestima. Está o seu ódio por você mesmo, por você mesma. Está o seu pavor de ser um horror, de ser um lixo, de não merecer amor, de não ser digno de nada de bom que a vida tem a oferecer. E tudo isso aí, esse núcleo duro, como a gente diz em inglês, são pensamentos que te ferem. São pensamentos do sistema de pensamento do ego. São programações do ego. Então hoje você pode entregar todos esses pensamentos ao Divino Espírito Santo, pedir para ele que corrija a sua mente, pedir pelo milagre, pedir pela expiação, pedir para o Divino Espírito Santo para que te lembre de que você e Deus são um e nunca deixaram de ser. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para o dia de hoje. Essa é a cura da sua criança interior hoje. Você vai encontrar essa criança que tem certeza que não vale uma moedinha de 1 centavo de real e você vai oferecer a ela todo o seu amor. E você vai junto com ela pedir que a luz da consciência crística, a luz dourada da consciência crística, dissipe todos esses pensamentos que estão ferindo a sua criança interior. Tá bom? Esses pensamentos de autodesamor, de auto-ódio, de não autoaceitação, de falta de autoaprovação. Você que não está conseguindo enxergar a sua própria beleza, porque ela está aí, eu te garanto. Tá bom, meus amores? Então era isso que eu tinha que dizer para vocês no dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.